Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quarta-feira, 9 de abril de 2025. Muito bem, está com você aqui, muito bem-vindo. Mais um dia se passa na nossa jornada nessa terra. Estamos nos preparando para a eternidade. Ela é a penalidade pelas nossas escolhas equivocadas. Ela é o salário do pecado. Ela é um intruso que vem desequilibrar a vida. Antes de ser parte da vida, ela é o oposto da vida. Estamos falando sobre a morte. O tema da lição de hoje é este: lidando com a morte. Nenhuma das famílias aqui da Terra pode dizer: eu não experimentei esta dura e triste realidade. A partir da primeira família que Deus criou neste planeta, Adão e Eva. Quando eles desobedeceram a ordem de Deus no jardim do Éden, Deus havia prefigurado, já havia feito a profecia de que o salário do pecado seria a morte. Se eles comessem do fruto que Deus disse que não era para nem tocar e nem comer, certamente morreriam. Desde o dia em que eles comeram desse fruto, Adão e Eva já começaram a experimentar a morte. A morte nada mais é do que o resultado da separação, da desconexão do homem com a fonte da vida, que é Deus. No jardim do Éden havia uma árvore chamada Árvore da Vida, que todos os dias Adão e Eva poderiam colher daquele fruto, comer do fruto e perpetuar a sua existência na glória da bondade de Deus e na presença do Senhor. Desde o dia em que Adão e Eva se desconectaram de Deus e passaram a experimentar a realidade da desobediência, a morte passou a seguir a vida deles e entrou na sua família, não naquele dia de morte, a morte física, mas a morte espiritual. E a morte física não demorou muito tempo para aparecer e mostrar as suas unhas. O próprio filho mais velho, enciumado do filho mais novo, por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua obediência a Deus e da bênção colhida da obediência, invejosamente agride o seu irmão e o mata, destruindo a vida de uma pessoa inocente. Como um filho culpado, Adão olha para a morte do seu filho, olha para o assassino, que é o outro filho, e entende: a morte chegou na minha vida, chegou na minha família. E a Bíblia narra este intruso, fala sobre esta experiência funesta, frenética, fútil, intrusa, agressiva, que destrói a felicidade e a paz de toda a casa. Aqui no Gênesis 2, 15 a 17, que é o texto que nós já lemos, a profecia já estava predita. Gênesis 4, 8 a 15, Caim já experimenta o assassinato e mata seu irmão. E 1 Coríntios 15, 15 a 19, diz assim: além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estarão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Percebe que não dá para ter felicidade diante da expectativa e da realidade cruel da morte. Quem morre, morre. Não vai para o céu. Fica na sepultura, aguardando amanhã da ressurreição. Se é que existe ressurreição. E esse texto de Coríntios diz que se a gente não acredita na ressurreição, se não há ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Porque os que nós perdemos, já perdemos e não tem mais jeito. Mas por outro lado, Apocalipse 1,18 diz assim: aquele que vive
estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui a morte e o inferno são muito atrelados. Inferno, no contexto bíblico, é a própria sepultura, onde o homem vai ficar na sua fase de dormir, de dormência, no esquecimento, onde o pó, o corpo vira pó e o fôlego de vida volta para Deus, que é o Criador. Então o homem deixa a sua existência, a sua passagem por esse mundo acabou. Mas Cristo ressuscitou. Ele está afirmando aqui: eu estive morto, aquele que agora está vivo. Estou vivo para todo sempre e carrego comigo as chaves da morte e do inferno. Então, não há razão para perder a esperança. Não há razão para ficar molestado quando perdemos os nossos queridos. A dor é forte, a gente não quer morrer, não quer perder nenhum dos que estão conosco, por pior que seja essa pessoa, mas o fato é que todos vão morrer. Estamos morrendo cada dia como consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Contudo, a esperança da ressurreição é Cristo. Dizer que a morte é o oposto da vida, a parte da vida, perdão. Dizer que a morte é parte da vida é um engodo. Pelo contrário, a morte é o oposto da vida. Uma intrusa que nunca deveria ter ocorrido. E aqui, a primeira morte registrada na Bíblia nos traz para a experiência, a expectativa de que vale a pena viver justamente. Porque mesmo que você morra, mesmo que você seja assassinado, mesmo que tirem a sua existência, Jesus está vivo e tem a chave para ressuscitar você. Eu tenho muitas pessoas que eu já perdi, como meu pai, minha mãe, 2 irmãos, amigos queridos da minha convivência, da minha igreja de infância, amigos do dia a dia, pessoas que eu sepultei como pastor, e eu aguardo amanhã da ressurreição, quando elas sairão de lá e viverão a vida eterna. Eu estou me preparando para a vida eterna e não para a morte. A morte vai chegar a qualquer hora na minha vida, como vai chegar na tua também. Mas eu estou me preparando para a ressurreição e a vida eterna. Não quer você fazer parte dessa experiência? Como você pode lidar com a morte? Experimentando o preparo para a vida eterna. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Dá-nos sabedoria, Senhor, para fazer escolhas acertadas, para que esse inimigo vencido por Cristo possa ser vencido por nós quando Ele nos ressuscitar. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?